Então, muito boa tarde a todos. Antes de mais, também em meu nome e em nome do CPR, agradecer o convite para estarmos aqui e a participação e interesse demonstrada pelo número de inscrições, que certamente teremos a oportunidade, com tantos formadores de CPR, de explicar, mas o Conselho Português para os Refugiados é uma organização não governamental que presta apoio jurídico, social, de integração a requerentes e beneficiários de proteção internacional em Portugal. Eu mais à frente até vou explicar o papel diferenciador que o CPR tem na lei do asilo e de que forma, portanto, também podemos intervir nos processos e ficará mais claro também esse papel e esse apoio prestado pela organização. Foi-me lançado então o mote de falar hoje um bocadinho sobre a legislação e sobre a diferença entre migrante e refugiados, e portanto eu trago-vos aqui estes 5 conteúdos. Decidi mudar um bocadinho e começar precisamente um bocadinho pela diferença, pelos conceitos primeiro, antes de depois entrarmos na parte legislativa também para ser mais claro do que é que estamos aqui a falar. Um, Portanto, eu aqui na parte dos movimentos migratórios vou falar de vários conceitos que podem parecer não relacionados, mas existem várias correlações, e depois entraremos mais a fundo na proteção internacional, porque será também não só a especialização do CPR, mas também um mecanismo mais específico do que propriamente a regularização ao abrigo da lei de estrangeiros, também para ficar mais claro esta diferença que existe entre um migrante e um refugiado. E, portanto, sem mais demoras, começamos aqui precisamente pela definição de migrante. Eu socorri-me aqui da definição da Organização Internacional para as Migrações, que fala de migrante como ser um termo genérico, não definido pelo direito internacional, que reflete a compreensão comum de uma pessoa que se afasta do seu local de residência habitual, seja dentro de um país ou atravessando uma fronteira internacional, de forma temporária ou permanente e por diversos motivos. O termo inclui várias categorias jurídicas bem definidas de pessoas, tais como os trabalhadores migrantes, pessoas cujos tipos específicos de deslocação estão legalmente definidos, como os migrantes contrabandeados, bem como aquelas cujo estatuto ou meios de deslocação não estão especificamente definidos no direito internacional, como os estudantes internacionais. Portanto, é curioso que um termo tão utilizado no nosso dia a dia como a palavra migrante não tenha uma definição consensualizada em termos de direito internacional. Também porque se trata de um fenómeno com milhares de anos, sempre fez parte do ser humano estar em movimento, e, portanto, houve sempre diferentes tipos de migrações ao longo dos anos. Nós aqui podemos falar de migração involuntária, portanto, temos sempre estas duas vertentes que nos vai ajudar depois a fazer melhor a distinção também para refugiado. E temos aqui de ver que pode haver, que podem existir diferentes motivos, diferentes questões que levem ao movimento migratório. Portanto, podem ser questões de ordem económica, podem ser questões de ordem ambiental, que hoje em dia, infelizmente, também acontece muito, e podem ser por questões sociais. Portanto, podemos dividir aqui como 3 fatores principais ligados a este movimento, efetivamente fatores sociais e políticos, e que muitas vezes estão associados até a uma migração involuntária, a fatores demográficos e económicos, a busca por uma vida melhor, e a migração ambiental e climática. O essencial aqui é perceber que nós temos um conceito e ligamos, há uma conexão quase que negativa à palavra migrante, porque é sempre associado a pessoas de vivências diferentes do país, é sempre associado a continentes diferentes, a pessoas com fisionomias diferentes, mas a verdade é que qualquer movimento, mesmo dentro, por exemplo, do continente europeu, é uma migração. Tendencialmente até se utilizam termos diferentes, migrantes, para alguém que percepcionamos como sendo de uma categoria económica inferior, e utilizamos o termo expat, ou estrangeiro, para pessoas de uma condição económica superior, mas na verdade todos se encaixam aqui no conceito de migrante. O essencial, como em qualquer tipo de movimento migratório, é a
função da integração no país de acolhimento, exatamente para preservar a coesão social e também a devida integração e dignidade das pessoas que chegaram. Dito isto, quando utilizamos também a palavra migrante, falamos muito mais num termo de voluntário, portanto, de alguém que decidiu por sua escolha fazer esta migração, e isto também se distingue muito depois para o termo refugiado. E o que é um refugiado? E isto vai ser central para toda a minha apresentação. Neste momento vamos apenas falar do conceito que está previsto pela Convenção das Nações Unidas relativa ao Estatuto dos Refugiados, mas mais à frente vamos analisar a fundo este conceito jurídico. Portanto, um refugiado, diz-nos a Convenção, é uma pessoa que, receando com razão de ser perseguida em virtude da sua raça, religião, nacionalidade, filiação em certo grupo social ou das suas opiniões políticas, se encontra fora do país de que tenha nacionalidade e não possa, ou em virtude daquele receio, não queira pedir a proteção daquele país. Ou seja, estamos a falar aqui de uma pessoa que foi forçada a sair do seu país da nacionalidade, do seu país de origem, por razões, lá está, por ter um receio fundado de perseguição por todas aquelas razões que ali estão elencadas e que, em virtude desse receio, não pode pedir ajuda então ao seu país de origem, não se quer fazer valer da proteção. Temos de olhar para este termo como sendo uma disrupção do vínculo habitual de cidadania que temos com o nosso país de origem. Portanto, temos um país, o nosso país da nacionalidade é o nosso garante da nossa segurança jurídica, dos nossos direitos, dos nossos deveres também, da nossa dignidade enquanto seres humanos. E neste momento, no caso destas pessoas em específico, houve uma disrupção desse vínculo que fez com que as pessoas tivessem de sair do país, não em busca de oportunidades melhores, mas sim para a sua própria sobrevivência e, portanto, saíram desse país de origem em busca de outras, de outra proteção de um outro país. Importante, esta segunda parte da definição fala que, ou que se não tiver nacionalidade e estiver fora do país no qual tinha a sua residência habitual após aqueles acontecimentos, não possa, ou em virtude do dito receio, a ele não queira voltar. Portanto, aqui estamos a falar de uma categoria muito específica, que são as pessoas apátridas, que não têm um vínculo de nacionalidade, de cidadania com qualquer país, mas estavam naquele país já a residir habitualmente e também desse país foram forçados a mover para buscar proteção. Coloco aqui também o que é um requerente de asilo, porque também ouvimos muitas vezes o número de requerentes de asilo aumentou, ou um requerente de asilo, e portanto, qual é o significado de um requerente de asilo? Um requerente de asilo é uma pessoa que está a procurar proteção internacional e cujo pedido está sob análise de um outro país de acolhimento. Isto significa que é uma pessoa que, claro está, foi obrigada então a sair do seu país de origem, procurou proteção num outro país e está à espera então do resultado para saber se é reconhecido ou não como um refugiado. Portanto, com esta definição que vos citei supra. Portanto, isto para vos dizer que esta é a definição de refugiado, distingue-se do migrante porque estamos a falar aqui de uma migração forçada, de alguém que teve de sair por aquelas razões específicas, chamamos a raça, religião, nacionalidade, filiação em certo grupo social ou das suas opiniões políticas, motivos convencionais, porque são os motivos que estão previstos na Convenção relativa aos Estatutos dos Refugiados e que foi isso que fez então, que provocou esta saída do país. Portanto, não estamos a falar aqui de uma migração voluntária. Daí esta distinção tão importante entre um migrante e um refugiado, no sentido em que um teve escolha, o outro não. Diferente de refugiado, mas às vezes também pode ser um refugiado, é o que já expliquei também aqui na definição e que se inclui, que são os apátridas. Os apátridas são pessoas que não são consideradas nacionais por nenhum Estado, de acordo com a sua legislação ou por efeito da aplicação da lei. É isto que nos diz a Convenção das Nações Unidas relativa ao Estatuto dos Apátridas e, portanto, estas pessoas não têm qualquer vínculo de cidadania com qualquer Estado. Era o que eu vos explicava anteriormente. Pode-nos parecer um pouco estranho, mas temos de nos colocar no papel de alguém que não tem um número de identificação civil, alguém que não tem um número de identificação fiscal, um número de segurança social, uma habilitação reconhecida no sentido em
que não é reconhecida por um Estado como sendo seu nacional. Na nossa realidade, tivemos já algumas discussões no âmbito parlamentar sobre o Estatuto Apátrida, como vamos ver mais à frente. Já tivemos a introdução deste conceito na legislação portuguesa, estamos em falta de um processo de determinação da apatridia, precisamente para ajudar pessoas que estejam em situações semelhantes a serem reconhecidas como sendo efetivamente cidadãos apátridas, porque lá está, são pessoas que não conseguindo apresentar qualquer documento estão sempre sujeitas a um grau de vulnerabilidade significativo e que têm de ter aqui uma proteção adicional. Normalmente os casos que levam à apatridia são de Estados, são conflitos por territórios já prolongados, são até no caso português o efeito do processo de descolonização, portanto temos aqui algumas citações de apatridia. Mas interessante também no caso português, como nós temos um registro, temos a necessidade de registro de cidadãos portugueses que nasçam no estrangeiro junto de uma embaixada, durante alguns dias podemos considerar até que aquelas pessoas estão numa situação da apatridia até terem esse registro junto da nossa representação diplomática. Portanto, já houve alguns casos até, mais especificamente nos Países Baixos, onde isto foi sinalizado como uma questão do Estado português, dado esta diferenciação entre o nascimento no estrangeiro e o registro da pessoa enquanto portuguesa. Também aqui vos trago, e é importante especialmente no contexto de escola, no vosso contexto de trabalho, efetivamente a definição do que é uma criança não acompanhada. É um termo muitas vezes utilizado em matéria de direitos humanos, em matéria de migrações e de asilo, especificamente porque é um fenómeno que por vezes ocorre e ao qual temos de dar especial atenção, dada o grau de vulnerabilidade e de desproteção em que estas crianças se encontram por oposição até a outros casos. Portanto, estamos a falar de crianças, tal como definidas no artigo 1º da Convenção sobre os Direitos da Criança, que tenham sido separadas de ambos os pais e de outros familiares e que não estejam a ser cuidadas por um adulto que, por lei ou costume, seja responsável por tal. Portanto, estamos a falar de crianças que estão em território nacional completamente sozinhas, não chegaram acompanhadas por qualquer adulto familiar e que, portanto, não têm um representante legal, alguém que assuma este papel que a lei assim define e que, portanto, é necessário tomar aqui um conjunto de medidas protetoras para garantir o bem-estar, o desenvolvimento e a integração desta criança e minimizar naturalmente os impactos de se encontrar totalmente sozinha. O conceito de criança não acompanhada é ainda assim diferente de criança separada. A criança separada é uma criança que tenha sido separada de ambos os pais ou do seu anterior responsável legal, mas não necessariamente todos os familiares. Portanto, podemos aqui incluir crianças que estejam acompanhadas por familiares adultos que não sejam o seu representante legal natural, digamos assim, portanto, um tio, uma tia, e que, portanto, ocorra. Este fenómeno é extremamente importante e é algo que temos de tomar atenção também, porque estamos aqui a falar de um fenómeno que tem vindo a aumentar nos últimos anos, que teve especial incidência em Portugal, precisamente com o conflito também que vivemos atualmente na Ucrânia, e que nesses casos muitas crianças ucranianas chegaram a Portugal desacompanhadas, claro está, dos seus pais e que, portanto, aqui tiveram a necessidade de haver uma intervenção protetora tanto do Tribunal de Família e Menores como da CPCJ e do Instituto da Segurança Social. É extremamente relevante. Outro conceito relevante no âmbito das migrações, e que é um fenómeno já com algumas décadas e que nos deve preocupar a todos, é precisamente o tráfico de seres humanos. O tráfico de seres humanos, tal como definido pelo Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional, é o recrutamento, transporte, transferência, acolhimento ou recepção de pessoas através da ameaça, uso da força ou de outras formas de coação, de rapto, de fraude, de engano, do abuso de poder ou de uma situação de vulnerabilidade, ou da concessão ou recebimento de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que exerça controle sobre outra, com o objetivo de a explorar. A exploração deve incluir, no mínimo, a exploração da prostituição de outrem ou outras formas de exploração sexual,
trabalho ou serviços forçados, a escravatura ou práticas análogas à escravatura, a servidão ou a remoção de órgãos. Esta definição é extremamente importante e tem algum impacto, mesmo no contexto nacional, porque em Portugal, não havendo esta noção na opinião pública, e não havendo números concretos, existem vários casos, efetivamente, de tráfico de seres humanos, e que têm de ser necessariamente investigados pelas autoridades e encontrados os cabecilhas, os donos destas redes de tráfico de humanos que estão a aproveitar-se de vítimas vulneráveis. Falamos aqui efetivamente de um crime tipificado. O tráfico de seres humanos é um crime que consta do Código Penal e é um crime que tem estado na vanguarda também das Nações Unidas ao combate ao mesmo. Distingue-se de outras tipologias de crime por um aspecto muito essencial, a exploração. Portanto, tudo isto que aqui diz na definição, tudo isto que aqui vos trouxe, é tráfico de seres humanos, desde que tudo isto ocorra com o objetivo de explorar a pessoa, portanto, com o objetivo de obter algum proveito através da exploração daquela pessoa. Portanto, temos muito estes casos, infelizmente, no âmbito da agricultura, das apanhas de vários tipos de agrícolas e, portanto, vai variando pelas estações, mas também vai variando geograficamente ao longo do país. É algo que se verifica em vários países, não é um fenómeno que apenas ocorre em Portugal, acontece sazonalmente por todo o mundo e é um fenómeno ao qual temos de dar especial atenção. Se nos anos 90 existiu muito tráfico de seres humanos na vertente de órgãos, de remoção de órgãos, hoje em dia estamos a assistir muito a esta obtenção para trabalho quase análogo à escravatura, precisamente para obter estes proveitos, portanto, para explorar as pessoas. Neste crime em específico, naturalmente que as vítimas estão desprotegidas, estamos a falar de pessoas que muitas vezes à chegada lhes é retirada qualquer documento comprovativo da sua identidade ou qualquer documento comprovativo do seu percurso migratório e as pessoas são mantidas sem acesso a estes documentos precisamente para se manterem na situação de vulnerabilidade e continuarem aqui a trabalhar e a serem exploradas. Portanto, estas vítimas estão desprotegidas e muitas vezes são estas vítimas que facilmente são mais identificadas até pelos órgãos policiais e não os cabecilhas das redes de tráfico e que obtêm o proveito destas pessoas. Daí que seja tão importante haver um entendimento sobre esta tipologia de crime, seja possível a todos nós identificar algum tipo de sinais para que sejam devidamente identificados, sinalizados e reportados às autoridades competentes. Diferente de tráfico de seres humanos é o contrabando de migrantes, mais conhecido por smuggling, que é a facilitação com o objetivo de obter direto ou indiretamente o benefício financeiro ou outro benefício material de entrada irregular de uma pessoa num estado de parte, do qual essa pessoa não seja nacional nem residente permanente. O contrabando de migrantes é parecido com o tráfico de seres humanos, mas sem a questão da exploração. Portanto, não tem essa componente. Caso tivesse, tornar-se-ia tráfico de seres humanos, como muitas vezes acontece. É importante falarmos sobre isto aqui no contexto de movimentos migratórios, porque legitimamente houve portanto, nas últimas décadas, um reforço também das políticas migratórias dos países, houve aqui uma maior robustez na legislação e um maior robustecimento também nos requisitos de entrada nos vários países, e isso fez com que em algumas situações de vulnerabilidade as pessoas recorressem a este tipo de redes para continuarem a mover-se e continuarem a conseguir migrar. O que acontece é que muitas vezes estão envolvidas, acabam por ser vítimas de uma rede de contrabando que está a aproveitar, está a obter este benefício financeiro delas e percorrem rotas muito perigosas, estão sujeitas a estas pessoas não sabem para onde vão muitas das vezes e muitas vezes podem nem chegar ao fim da viagem ou nem conseguir pagar a viagem e entram numa situação em que têm de pagar por outras formas todo o percurso que fizeram até ao momento e até lá está a convolar-se numa tipologia de crime de tráfico de seres humanos porque começam a ser exploradas. Isto também tem a ver, acaba por ser um fenómeno resultante da falta de vias legais para as pessoas se movimentarem, portanto estamos a falar de outros
tipo de migração, numa migração altamente qualificada, mas outro tipo de migração tem mais dificuldade em conseguir mover-se precisamente por falta dessas vias e que acabam por estar à mercê deste tipo de redes. Trouxe-vos estes conceitos, trouxe-vos os conceitos o tipo de migrante, o perfil do migrante, também aqui algumas categorias que têm relação com este fenómeno, mas para vos mostrar aqui a complexidade também, quando falamos de movimentos migratórios, do tipo de perfis e do tipo de categorias de pessoas vulneráveis que também temos presentes. Isto leva-nos a que nas últimas décadas temos um movimento migratório que se determina como um movimento migratório misto, ou seja, é um fenómeno que assim foi identificado por se tratar de um movimento populacional complexo, ou seja, falamos de pessoas que utilizam as mesmas rotas e meios de transporte para viajar, mas que deslocam por motivos diferentes. As principais características dos fluxos migratórios mistos incluem a multiplicidade de fatores que impulsionam o movimento e as diferentes necessidades e perfis das pessoas envolvidas. Estes movimentos mistos podem incluir migrantes, alguns dos quais podem ter necessidades específicas, refugiados, crianças não acompanhadas e separadas ou vítimas de tráfico. Algumas pessoas podem enquadrar-se em mais do que uma destas categorias, como por exemplo, as crianças não acompanhadas podem ser refugiadas, naturalmente, as crianças não acompanhadas podem ser vítimas de tráfico ou precisamente as três. A migração mista ocorre frequentemente de forma irregular, sem a documentação necessária e envolve muitas vezes o contrabando e tráfico de pessoas. Trago-vos este conceito precisamente para fazer a ligação entre todos os outros e explicar que, efetivamente, num mundo tão complexo, em que existe tanto tipo de movimentos, que as pessoas têm perfis e necessidades diferentes. Efetivamente, os sistemas de migração dos países têm de ser robustos no sentido também da identificação da necessidade das pessoas, de perceber o que é que podem fazer ou deixar de fazer com as pessoas e de que pessoas, portanto, pode admitir naturalmente no seu território ou não, dentro também do que é estabelecido em termos de direito internacional e regional dos direitos humanos. Dito isto, é importante termos noção de que a semântica nos dias que correm, da linguagem que corre, é importante, no sentido em que a aproximação ao outro está mais distante, e perceber temos que utilizar expressões como dizer que uma pessoa é ilegal é totalmente desadequado em termos de direitos humanos, porque uma pessoa não é ilegal, quanto muito uma pessoa está em situação irregular. Ou seja, nós aqui, e esta frase eu acho muito interessante no sentido que as pessoas podem ser bonitas ou mais bonitas, as pessoas podem ser maiores ou mais pequenas, as pessoas podem estar corretas ou estar erradas, mas ilegais, como é que o ser humano pode ser ilegal? E, portanto, também nesta linguagem de compreensão do outro, de identificação das vulnerabilidades, necessidades específicas do outro, que começo esta apresentação também, no sentido de que existem categorias de pessoas que podem ter necessidades que não se imagina prima facie, mas que efetivamente podem estar em situações complicadas e a utilização da retórica mais agressiva, de dizer que aquela pessoa está ilegal, não se compagina também com os próprios compromissos assumidos pelo Estado português. Entrando aqui mais a fundo na proteção internacional e agora que ficaram definidos alguns destes conceitos tão importantes no âmbito dos movimentos migratórios, falamos sobre a Convenção de Genebra mais especificamente e sobre o papel do Alto Comissariado das Nações Unidas para os refugiados. E aqui, portanto, falando um pouco do que é isto da proteção internacional, já vimos o conceito de refugiado, mas perceber a fundo novamente o que é que significa efetivamente a proteção internacional. Portanto, a proteção internacional torna-se necessária quando não existe proteção do país de origem, porque tal país não quer ou não pode proteger a pessoa em causa. Portanto, nesse momento, o que foi convencionado pela própria comunidade internacional é que a comunidade tem então o dever de reconhecer essa situação e de garantir a proteção internacional como um substituto temporário à proteção nacional. Aspectos fundamentais. Estamos a falar aqui de uma natureza substitutiva da proteção internacional, porque a regra
geral, como para nós, como para qualquer pessoa que tenha uma ligação normal com o seu país de origem, é que essa proteção seja a proteção nacional. Como eu falei há pouco, o nosso elo de cidadania com o nosso país de origem é um elo de cidadania que compreende a segurança física, a segurança jurídica, a dignidade humana, a nossa integridade física, portanto, todos esses laços que são garantidos pelo nosso Estado de origem e que têm de ser aqui efetivamente protegidos por ele. E nesse sentido, o que existiu aqui foi uma disrupção deste vínculo habitual com o Estado de origem, deste vínculo de proteção, e portanto a pessoa foi forçada a sair do seu país e de procurar proteção num outro. E aqui temos a ligação desta natureza substitutiva, a disrupção do vínculo da cidadania e, portanto, e há aqui um vínculo, uma relação com os direitos humanos, no sentido em que a própria comunidade internacional definiu que esta situação violava esses direitos da pessoa, que a pessoa estava desprotegida e que então teria de ter uma proteção substitutiva, temporária, porque o objetivo é que depois se restabeleça o vínculo com o país de origem, mas temporariamente que tenham essa proteção internacional por parte de um país de acolhimento como um substituto temporário à proteção nacional. E onde é que foi definido este conceito, onde é que convencionou a comunidade internacional que tal tinha de acontecer? Precisamente na Convenção das Nações Unidas relativa aos Estatutos de Refugiados de 1951, nossa convenção já tem alguns anos, mas, portanto, é com base nesta convenção que os Estados, então, acordaram de haver esta proteção temporária, como de natureza substitutiva, quando há ausência de proteção nacional. A proteção internacional advém, baseia-se no artigo 14 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, que reconhece precisamente o direito das pessoas de procurarem asilo contra a perseguição no seu país de acolhimento. Portanto, veio então aqui da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Inicialmente, esta Convenção de 51 tinha uma restrição geográfica, uma restrição temporal, na medida que era apenas aplicada a refugiados europeus antes de 1 de janeiro de 1951. Ou seja, esta convenção surgiu como uma resposta aos deslocados da Segunda Guerra Mundial. E, portanto, durante alguns anos teve esta restrição geográfica e temporal precisamente a este conjunto de pessoas que estariam deslocadas antes de 51 e no continente europeu. Esta restrição acabou por ser eliminada depois com o Protocolo de Nova Iorque, o Protocolo Adicional à Convenção de 1967, e passou a aplicar, portanto, toda a garantia de proteção que ela tem a todas as pessoas em todo o mundo, independentemente do ano. Portanto, neste momento, ao dia de hoje, temos 146 Estados que são parte da Convenção e temos 147 que são parte do protocolo. No mapa que vos mostro aqui, a verde são os Estados que a verde escuro são os Estados que são parte tanto da Convenção como do protocolo, a amarelo são os Estados que são parte apenas do protocolo, a verde claro os que são apenas da Convenção e a cinzento os que não são parte de qualquer um dos tratados internacionais. Portanto, foi também definido na Convenção, esta Convenção é um documento, um tratado internacional que define o conteúdo do Estatuto de refugiado. Portanto, a Convenção, como eu vos mostrei há pouco, define o que é um refugiado, é ela que nos dá aquele conceito, e depois, além de nos dar o conceito, define quais são os direitos associados a beneficiar desse mesmo estatuto de refugiado. Posso-vos enumerar, por exemplo, o direito à assistência administrativa, que é um direito essencial do artigo 25, que determina que, por exemplo, o Estado de acolhimento se tem de substituir ao Estado de origem na emissão de documentos, por exemplo, porque lá está, não havendo este vínculo de cidadania com o país de origem, estando interrompido, tem de haver aqui um Estado que substitua na emissão desses mesmos documentos. Foi também convencionado pelos países da comunidade internacional que haveria então um organismo que seria responsável por ser o guardião da Convenção relativa
ao Estatuto dos Refugiados. E é neste sentido que surge o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o Acnur, que foi criado pela Convenção Geral, pela Assembleia Geral das Nações Unidas a 14 de dezembro de 1950 e que se trata de uma organização humanitária, política e social com sede em Genebra. Como eu já disse, é efetivamente o guardião da Convenção e o mandato do Acnur, estabelecido no artigo 1º do seu estatuto, diz o seguinte: o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, atuando sob a autoridade da Assembleia Geral, assumirá a função de proporcionar proteção internacional, sob os auspícios das Nações Unidas, aos refugiados que se enquadrem nas condições previstas no presente Estatuto e de encontrar soluções permanentes para o problema dos refugiados, prestando assistência aos governos e, com o consentimento de tais governos, prestando assistência também a organizações privadas, a fim de facilitar a repatriação voluntária de tais refugiados ou a sua integração no seio das novas comunidades nacionais. Portanto, podemos dividir o mandato do Acnur em duas partes. Uma primeira parte em que o Acnur tem aqui a responsabilidade de proporcionar proteção internacional. Isto hoje em dia já não é tanto assim, porque o Acnur foi precisamente, na maior parte dos casos, já substituído pelos próprios Estados, que são os legítimos organizadores dos seus sistemas de asilo nacionais e que são eles que fazem a análise dos pedidos de asilo, que são eles que analisam os casos e concedem ou não proteção internacional, mas ainda existem casos específicos de alguns países em que o Acnur presta esta assistência mais direta. Mas também, ao mesmo tempo, uma segunda parte deste mandato do Acnur é esta questão de encontrar soluções permanentes, soluções duradouras para a questão dos refugiados. Como disse inicialmente, o objetivo é que se trate de uma proteção temporária, não é que seja uma proteção para a vida, e, portanto, o objetivo é sempre encontrar aqui soluções duradouras para a questão dos refugiados, seja pelo repatriamento voluntário, ou seja, já existem condições no país de origem que permitam o regresso seguro e duradouro da pessoa ao país, e, portanto, o Acnur auxilia também nesse repatriamento. A questão da integração, portanto, a auxiliar os refugiados também a integrarem-se nos países de acolhimento, precisamente para garantir a sua plenitude como parte da sociedade e também a própria coesão social do país de acolhimento, ou não sendo possível garantir a integração desses refugiados, vai ficar mais claro porque daqui a 2 slides, precisamente pelo número de refugiados que alguns países acolhem, não sendo possível essa integração, e tratando-se de casos, por exemplo, vulneráveis, ir aqui para um mecanismo de reinstalação, que é um mecanismo onde as pessoas sendo reconhecidas como refugiadas num país de acolhimento, mas não tendo essa hipótese de integração nesse país, podem então ser movidas para um terceiro país, portanto são deslocadas para um outro país onde têm essas hipóteses de integração mais adequadas ao seu perfil específico. Também vou falar disso mais à frente. Portanto, aqui fica claro o mandato do Acnur, portanto, sempre proteger a proteção internacional, garantir a proteção internacional, mas também esta vertente encontrar soluções duradouras, porque não se augura que estas questões se mantenham sempre. Infelizmente, estamos numa fase da comunidade internacional em que os conflitos também têm tendência a prolongar-se no tempo e, portanto, parece que as situações de deslocação forçada também se vão prolongando e vão aumentando, mas o objetivo sempre foi que isto não, que houvesse um início, um meio e um fim, portanto, ou que nem existisse início, mas que não se mantivesse e que pudesse haver aqui um estabelecimento dos laços. Trago-vos aqui os dados do Global Trends do Acnur de 2024. Se clicarem na imagem, têm precisamente a direção para o site deste estudo do Acnur que ele faz todos os anos, é sempre lançado a 20 de junho, que é o Dia Mundial do Refugiado, um estudo sobre a proteção internacional relativo ao ano anterior, e estes são os dados ainda relativos a 2024, sobre o número de pessoas que temos atualmente deslocadas no mundo. Neste momento são 123 milhões de pessoas que foram forçadas a deslocar-se a nível mundial. Estamos a falar de pessoas não que decidiram migrar, estamos a falar de pessoas que foram forçadas a serem deslocadas do seu local de residência habitual. E isto como resultado da perseguição, de conflitos, de violências, de
violações de direitos humanos. Portanto, são aqui números muito assustadores, mais altos que já tivemos e, portanto, muito significativa. Em 2024, podemos ver que a grande maioria das pessoas que estão deslocadas estavam deslocadas dentro dos seus próprios países, daí que aqui na figura diga 73,5 milhões de pessoas internamente deslocadas. Portanto, esta é uma situação preocupante no sentido em que, não sabendo o motivo pelo qual as pessoas estão deslocadas, mas se for por algum problema com a autoridade do seu país de origem, as pessoas ainda estão sob a alçada desse país de origem e organizações como a Acnur, por exemplo, não podem intervir, portanto, não podem prestar auxílio. Temos aqui 31 milhões de refugiados que estão sob o mandato do Acnur, portanto, que se encontram dentro da definição da Convenção de Genebra, 8,4 milhões de requerentes de asilo, ou seja, 8,4 milhões de pessoas que aguardavam uma análise sobre o seu pedido de proteção internacional, 5,9 milhões de refugiados palestinianos sob o mandato da UNRWA. A UNRWA é uma organização diferente do Acnur e é preciso terem atenção a esta diferenciação, porque a UNRWA foi uma organização que foi especificamente criada, não muito em anos muito diferentes do Acnur, mas foi uma organização especificamente criada para a questão dos refugiados palestinianos e que tem apenas atuação naquela zona geográfica, portanto não tem uma atuação fora do Médio Oriente. E, portanto, pessoas que gozam da proteção da UNRWA, segundo a Convenção relativa aos Estatutos dos Refugiados, não podem gozar da proteção do Acnur, ou seja, ficariam sempre na zona do Médio Oriente, onde a UNRWA tem o seu mandato. 5,9 milhões de pessoas que têm necessidades de proteção internacional, mas que ainda não foram também determinadas. Aqui também ainda há dados do Global Trends e, novamente, clicando na imagem, têm acesso ao site do Global Trends e, efetivamente, as situações de deslocação mais importantes em 2024 são estas seis que surgem na imagem, portanto, foram as que provocaram um maior número de pessoas que se deslocaram o ano passado, há 2 anos quase, e que precisamente foi a Ucrânia, a Síria, o Afeganistão, o Myanmar, o Sudão e a República Democrática do Congo. Portanto, estes foram os 6 principais focos, como há uma expressão que se utiliza, que são os maiores países produtores de refugiados em 2024. Nas tabelas ao lado apresento quais são as nacionalidades mais preponderantes entre os refugiados no mundo inteiro, portanto, 69% dos refugiados no mundo inteiro são originários dos mesmos 5 países, da Venezuela, da Síria, do Afeganistão, da Ucrânia e do Sudão do Sul, mas deste número total de refugiados que temos no mundo, 37%, e era aqui que fazia o paralelismo antes, 37% estão acolhidos apenas em 5 países, portanto, 37% estão concentrados em 5 países, no Irão, na Turquia, na Colômbia, na Alemanha e no Uganda. E fazia este paralelismo há pouco quando dizia que existem sociedades que já não têm capacidade para integrar mais os refugiados, não obstante terem reconhecido esse mesmo estatuto, mas depois que os refugiados não têm esta capacidade de integração pelo número de pessoas que estão concomitantemente acolhidas também. Pensar numa Turquia com 2,9 milhões, fazendo aqui a comparação depois para a sociedade e para o número de chegadas diárias. E, portanto, nesses momentos existe então um mecanismo que falei da reinstalação, precisamente para permitir também esta partilha entre os países da comunidade internacional. Para dizer, e trago aqui a frase da uma antiga alta comissária das Nações Unidas para os Refugiados, que nos diz que as violações de direitos humanos constituem a maior causa de fuga dos refugiados, bem como um obstáculo para o seu retorno e em segurança. Garantir e proteger os direitos humanos nos países de origem é, sim, fundamental não só para a prevenção, como para a solução dos problemas dos refugiados. Respeitar os direitos humanos é igualmente essencial para a proteção dos refugiados nos países de acolhimento. Faço ainda o paralelismo com esta frase do António Guterres, quando foi alto comissário das Nações Unidas para os Refugiados, que muitas vezes parece que é esquecido também de discurso político, é que é evidente
que não existe solução humanitária para os problemas humanitários, a solução é sempre política. Ou seja, juntando aqui esta questão de que as violações de direitos humanos são um obstáculo ao retorno voluntário e em segurança, à falta de estabilização nos países, efetivamente é que, por muitas soluções humanitárias que tínhamos para o problema dos refugiados, sistemas de acolhimento bem preparados, países disponíveis a receber, se não existir uma solução política também que restabeleça a normalidade ou a segurança nos países de origem, não haverá solução para o problema dos refugiados. E, portanto, a solução é sempre política, não é uma solução humanitária. A solução humanitária é um penso para a situação e para garantir, nos entretantos, que as pessoas conseguem viver com alguma dignidade e alguma segurança jurídica. Deixo também um vídeo que tem uma ligação, um link, que é um vídeo, são 4 vídeos, aliás, feitos pelo Acnur sobre histórias de refugiados, histórias de fugas, e que poderá ser interessante também para complementarem com a formação de hoje. Neste contexto e definido que está também os conceitos de que falámos, a proteção internacional, a convenção, o que é que isso tudo implica, entraremos mais a fundo então no nosso próprio sistema de asilo nacional, de perceber de que forma é que está montado e de que forma é que podemos proteger as pessoas que também procuram o nosso país em busca desta proteção. Portanto, a par da lei de asilo nacional, naturalmente nós temos uma lei nacional, é relevante termos em conta que a proteção internacional em Portugal está inserida em todo um contexto normativo de direitos humanos e de outros tratados a que Portugal está vinculado. Portanto, não é apenas a lei do asilo que nos interessa aqui. E daí que vos mostro aqui todos os instrumentos internacionais especialmente relevantes, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Convenção Relativa aos Estatutos de Refugiados e o seu protocolo, e depois também as normas europeias, em termos de Conselho da Europa, mas também em termos de União Europeia. Portanto, é muito importante conectarmos sempre a proteção internacional ao direito internacional e europeu dos direitos humanos, ao direito da União Europeia, para percebermos aqui também as bases e de que forma é complementado o enquadramento normativo. Temos aqui, de forma mais esquemática, de que forma os tratados a que estamos vinculados. Isto são tudo obrigações que o Estado português voluntariamente se vinculou e que têm de ser mantidas, e portanto temos aqui os 4 panoramas em termos internacionais que já falei, a Convenção de Genebra e o Protocolo de Nova Iorque, mas também outros tratados de direitos humanos, como a Convenção dos Direitos da Criança, a Convenção contra a Tortura, a Convenção a Convenção Internacional para os Direitos Civis, Políticos, portanto, tantas outras que são aqui também relevantes neste contexto. E depois, dentro do Conselho da Europa, naturalmente, a Convenção Europeia dos Direitos Humanos e a Carta Social Europeia, e depois, especificamente no âmbito da União Europeia, temos os tratados, mesmo o Tratado de Funcionamento da União Europeia, a Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, todos os regulamentos e diretivas ligados precisamente à proteção internacional e às migrações. Como nos diz a nossa Lei do Asilo, no artigo 86, o que é relevante é que todos os preceitos da Lei do Asilo sejam interpretados e integrados em harmonia com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, a Convenção Europeia dos Direitos do Homem, a Convenção de Genebra e o seu protocolo adicional. Portanto, isto é importante em termos de interpretação e integração de alguns conceitos que podem não estar definidos na lei, mas que têm de ser sempre à luz dos restantes tratados de direitos humanos interpretados. Falando especificamente da nossa lei do asilo, a nossa lei atualmente é uma lei de 2008, é a Lei 27 de 2008, de 30 de junho, na sua versão atual, e é um diploma que foi alterado em 2014, em 2022 e em 2023. Em 2014, o diploma foi alterado para integrar novas diretivas e regulamento de direito da União Europeia. Em 2022 foi alterado para especificar aqui o momento em que os requerentes de asilo podem ter acesso ao mercado de trabalho, e em 2023, à falta de alterações, foi alterada 3 vezes. Foi alterada, primeiramente, para determinar a extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, do SEF, e do Alto Comissariado para as Migrações, e dar início, então, à criação
criação da Agência para a Integração, Migrações e Asilo, a AIMA. De notar nesta parte específica aqui que a criação da AIMA esteve envolvida também com uma separação do que eram poderes policiais de uma função administrativa, portanto, o objetivo com a criação da AIMA foi precisamente criar uma agência puramente administrativa, sem competências policiais, para também minimizar a parte adversarial nestes processos mais administrativos. Portanto, essa foi a primeira alteração. A segunda alteração à Lei do Asilo em 2023 foi precisamente para adicionar o Estatuto do Apátrida. Portanto, o Estatuto do Apátrida, a definição deste Estatuto foi adicionada tanto à Lei do Asilo como à Lei de Estrangeiros. E a última alteração, então, foi uma alteração mais substantiva e procedimental de algumas regras de operacionalização do procedimento de asilo. O que é importante de percebermos é que na nossa lei do asilo existem duas formas de proteção internacional e um único procedimento. Portanto, existe um pedido de proteção internacional feito a Portugal e Portugal, as autoridades portuguesas, ao fazerem a análise, vão determinar se estão perante um caso de estatuto de refugiado ou se estão perante um caso de proteção subsidiária, como vou explicar mais à frente o que é que isso significa. Portanto, estamos a falar aqui de dois regimes de proteção dentro da proteção internacional, mas existe um único procedimento. Portanto, este pedido é feito e depois o próprio Estado é que vai perceber, consoante o caso individual, qual o regime que se adequa mais a um caso ou ao outro. Daqui adiante, depois vamos ver precisamente no conceito jurídico de que forma é que se complementa e o que é que querem dizer. Portanto, a nossa lei do asilo está dividida desta forma, em 6 partes, 6 elementos principais. A primeira parte da lei vai explicar quem deve beneficiar de proteção internacional, portanto, de que forma é que as pessoas se podem qualificar para beneficiar de proteção internacional, portanto, é aqui que está definido o que é o estatuto de refugiado, o que é a proteção subsidiária, etc. Depois tem uma parte mais procedimental que explica como são apresentados e analisados os pedidos, portanto, de que forma é que o requerente de asilo pode apresentar o seu pedido e de que forma é que a autoridade portuguesa vai analisar, quais são os direitos e deveres dos requerentes de proteção internacional, quais são os direitos e deveres dos beneficiários de proteção internacional, em que casos pode terminar a proteção, portanto, como já falámos, efetivamente é suposto ser uma proteção temporária, portanto tem de haver aqui uma previsão de como é que vai terminar, e por fim, então, este elemento do Estatuto de Apátrida que foi introduzido na alteração de 2023 que referi. 2026 é um ano de mudança. É um ano de mudança tanto em termos de política migratória como política de asilo e, portanto, vai ter impacto na lei do asilo e também na lei de estrangeiros. Neste momento, em termos parlamentares, está a ser discutido um novo regime de retorno, ou seja, um novo regime de previsão de como afastar pessoas que não preencham com os requisitos para permanecer em Portugal ou para entrar em Portugal, e portanto essa discussão que está a ser feita neste momento no Parlamento terá implicações para a lei do asilo, porque houve aqui um aproveitamento para fazer alterações significativas em termos de garantias procedimentais também. Depois também vai ser um ano de muita alteração, porque a partir de 12 de junho entrará em vigor o Pacto da União Europeia para as Migrações e Asilo, que irá alterar todos os sistemas em todos os países da União Europeia e de forma a que haja uma maior uniformização dos procedimentos de asilo, dos procedimentos migratórios, dos procedimentos também de retorno em termos de União Europeia. Está prevista então para 12 de junho a entrada em vigor. Por fim, deixo esta questão também, como já expliquei, da reforma da Autoridade de Asilo. Já mencionei que, efetivamente, neste momento, a autoridade responsável é a AIMA, pela análise dos pedidos de proteção internacional. Com esta reforma, perdemos uma organização muito importante, que era o Alto Comissariado para as Migrações, que efetivamente tinha aqui um papel muito importante na integração dos migrantes e dos refugiados, e que tinha aqui algumas ações mesmo de sensibilização essenciais para a população, para o conhecimento desta matéria. Sobre, então, o contexto normativo ainda. A Lei do Asilo prevê especificamente que a AIMA, a Agência para a Integração, Migrações e Asilo, informa imediatamente o representante do Acnur e o Conselho Português para os Refugiados, enquanto organização não governamental
que atua em seu nome, da apresentação de pedido de proteção internacional, podendo estes contactar o requerente logo após a recepção de tal comunicação. Ou seja, trago-vos aqui o artigo para vos demonstrar que a Lei do Asilo reconhece um papel especial ao CPR no âmbito do procedimento, em que é quase como um ator integrante do próprio sistema. Portanto, existem 17 disposições da Lei do Asilo que referem o CPR diretamente, depois mais duas que referem indiretamente, e que podemos dividir em três grandes categorias. Ou seja, existe uma parte obrigatória de comunicação das autoridades de pedidos de proteção ou declarações de perda de proteção. Isto significa que todos os pedidos de proteção internacional que sejam apresentados em Portugal têm de ser necessariamente comunicados ao CPR. Nós temos conhecimento dos números de pedidos dessa forma, mas também de todas as vezes que a autoridade determina que deve haver perda dessa proteção, também tem de ser comunicado ao CPR. Com o consentimento do requerente, poderá ainda haver aqui uma comunicação dos autos de declarações e das decisões que vão sendo exaradas ao longo do procedimento. A segunda grande categoria é a possibilidade de intervenção em procedimentos individuais, portanto, nós temos aqui a possibilidade de submeter comentários, autos de declarações, observação, informação sobre o país de origem, portanto, relatórios de direitos humanos sobre o país de origem dos requerentes. Portanto, isto aqui tem uma ligação explícita ao artigo 35 da Convenção de Genebra, que atribui este papel ao Acnur, que é um papel de monitorização dos sistemas de proteção internacional, portanto, de garantia de que decorrem da melhor forma. Porquê que existem estas previsões e porquê que existem estes checks and balances, portanto, este equilíbrio, a procura de equilíbrio entre a autoridade e a comunidade em geral, no sentido em que o procedimento de proteção internacional é um procedimento muito desigual, em que toda a informação, todas as armas, digamos assim, estão do lado da autoridade. A autoridade é que decide o que vê que vai fazer no processo, que tem todas as informações relativas ao processo e, portanto, o requerente está num papel de desproteção sem saber de que forma será analisado o seu caso, qual o ângulo, de que forma poderá auxiliar esse processo. E, portanto, para haver aqui um maior equilíbrio de forças no processo, existe também esta intervenção de organizações da sociedade civil, que seria o Acnur, aqui especificamente o CPR, para precisamente também poder apresentar as suas observações caso haja comportamentos desviantes, haja um tratamento desviante do que é previsto no enquadramento normativo que vos apresentei anteriormente. Dito isto, passando à última grande categoria, é efetivamente a questão do acesso, e é muito importante no sentido em que todas as pessoas que apresentem um pedido de proteção internacional em Portugal têm de ter acesso ao CPR e o CPR tem de ter acesso a esses requerentes. Parece que é banal, mas temos muitos requerentes que estão em situação de detenção, uma detenção administrativa, não lhes foi permitida a entrada em território nacional e estão detidas em centros de instalação temporária nos aeroportos, por exemplo, e que não têm acesso à informação ou não têm acesso à informação diferenciada. E nesse sentido, existe este direito, este acesso especificamente determinado, reconhecido pela lei, de que os requerentes têm direito então a esta assistência a ser prestada pelo CPR. Entrando no papel concreto do CPR, do Conselho Português para os Refugiados, nós somos uma organização não governamental criada em 1991. Nós temos um mandato que é defender e promover o direito de asilo em Portugal e temos um acordo de cooperação com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados desde 1993. Portanto, nós somos reconhecidos pela Lei Nacional como um ator integrante do sistema de asilo desde 1998, como vos mostrei anteriormente nas referências que a lei faz. Este é o nosso papel, efetivamente, diferenciador no âmbito do procedimento de asilo e o facto de nós atuarmos tanto neste papel procedimental, depois também no acolhimento, porque o CPR gera também centros de acolhimento onde acolhe os requerentes de proteção internacional na pendência do processo de asilo. Portanto, temos apoio jurídico, temos acolhimento e apoio social, temos apoio à integração e temos apoio psicológico. Portanto, além deste apoio direto aos utentes, depois também temos toda uma componente dedicada à comunicação e à sensibilização da população para a problemática da proteção internacional. Para dar aqui também um contexto operacional, estes são os pedidos, o número de pedidos de asilo espontâneos, portanto, pessoas que chegaram a Portugal e espontaneamente
espontaneamente apresentaram um pedido de proteção internacional ao Estado português. São estes os números dos últimos 10 anos. O ano passado foram comunicados, portanto, com base naquele artigo que vos disse, foram comunicados ao Conselho Português para os Refugiados 1.759 pedidos de proteção internacional em Portugal. Estes números são significativamente baixos comparados com outros países da União Europeia, mesmo de dimensão, população, etc., análoga ao nosso país. Isto explica-se por motivos geográficos, por motivos culturais, de não sermos também um país tão procurado. Mas efetivamente também gosto de mostrar estes números para demonstrar que a narrativa de que houve um aumento exponencial não se verifica, tanto que houve uma diminuição nos últimos anos. Efetivamente, os números nunca foram exponencialmente altos nem comparáveis com outros países da União Europeia e que, portanto, não se verifica esta invasão que por muitas vezes nos tentam fazer crer que está a acontecer. Sobre o ano passado, os dados que nós dispomos é que efetivamente existiram 1.759 pedidos de proteção internacional comunicados ao CPR, de 82 nacionalidades diferentes e apátridas, e os principais países de origem das pessoas que apresentaram pedidos espontâneos em Portugal, efetivamente eram pessoas da Colômbia, da China, Angola, Venezuela e Gâmbia. Por fim, aqui no contexto operacional, também para explicar um bocadinho algumas diferenças que poderão surgir, efetivamente, a diferença do que estive a falar até agora de são chegadas espontâneas a Portugal, portanto, mais uma vez, pessoas que chegaram a Portugal e que espontaneamente apresentaram um pedido de proteção internacional cá, mas depois também temos as chamadas chegadas programadas ou programas de assistências. E neste âmbito temos a reinstalação, como expliquei há pouco, que até é uma solução duradoura criada pelo Acnur, a recolocação e a admissão humanitária. A reinstalação, o que é a reinstalação? Novamente, são pessoas que já são reconhecidas como refugiados num outro país de acolhimento que não tem capacidade para as integrar, ou por conta do seu perfil, das suas vulnerabilidades, ou mesmo da situação do país, e que por isso, portanto, alguns casos específicos são então incluídos nestes casos para serem reinstalados, portanto, passarem de um país de acolhimento para um terceiro país, e encontrarem então a segurança definitiva. Em Portugal tivemos durante muitos anos um programa nacional de reinstalação, em que os principais países de reinstalação nos últimos anos as pessoas estavam a ser transferidas a partir da Turquia, do Líbano, da Jordânia e do Egito, ou seja, todos os países que são países que acolhem mesmo muitos, um número muito significativo de refugiados, dada a sua localização geográfica, naturalmente. Os principais países de origem dos refugiados reinstalados, efetivamente, são os iraquianos e os sírios. Outro acordo que houve no âmbito da reinstalação foi um acordo direto entre a União Europeia e a Turquia, há 6 anos atrás, 6, 7 anos atrás, precisamente também para garantir esta reinstalação e ajudar o Estado turco, ao mesmo tempo que o Estado turco aceitava de volta pessoas que não cumpriam os requisitos para permanecer na União Europeia. Diferente da reinstalação é o programa da recolocação, que é um programa exclusivamente entre países da União Europeia e, portanto, é um mecanismo de solidariedade para com os países da União Europeia que têm fronteiras externas e que, portanto, estão sujeitos a maior pressão migratória, como Itália e a Grécia. E, portanto, houve uma fase específica há 10 anos atrás em que foi necessário que existisse esta agenda europeia para as migrações, esta ajuda através do mecanismo da recolocação, em que alguns requerentes de asilo foram recolocados desses países de chegada para um outro país da União Europeia, onde os seus pedidos foram analisados. Ou seja, a grande diferença para o programa de reinstalação é que efetivamente estas pessoas foram recolocadas ainda enquanto requerentes de asilo e não como refugiados reconhecidos. Portanto, os pedidos foram analisados, por exemplo, em Portugal. Diferente da reinstalação, recolocação, depois finalmente em admissão humanitária. A admissão humanitária tivemos especificamente para o caso até do Afeganistão, na altura, em 2021, quando houve a tomada por parte dos talibãs, havia muitas pessoas que tinham colaborado com as forças da NATO ao longo dos 20 anos, portanto, que tinham servido de intérpretes, de empregados de limpeza, de o que fosse assistentes, portanto, tinham colaborado com as forças ocidentais e precisamente por receio do que pudesse acontecer a essas pessoas também, ou pelas outras profissões de risco que assumiam dentro do país, foi então feito aqui um programa de admissão humanitária em que os Estados
não só Portugal como outros, ajudaram algumas das pessoas a saírem do Afeganistão e a procurarem proteção internacional fora desse mesmo contexto.